Galera, o dia finalmente chegou. Vou entrar nessa polêmica que tá rolando aí no YouTube, tá? A gente precisa falar sobre médio infinito. Eu já usei, eu uso médio infinito. Você quebra fazendo isso? Você não quebra? Como que é o operacional de alguém que usa preço médio contra? Então a gente vai falar sobre isso, como eu utilizo isso nas minhas estratégias, e sim, eu utilizo preço médio contra nas minhas estratégias. Eu vou apresentar aqui algumas possibilidades de se utilizar preço médio contra, preço médio pesado contra, sem quebrar a conta, sem ter problemas. Bom, galera, então, se possível, já deixa o like, se inscreve no canal, porque esse é um tema bem complicado de se falar no YouTube, principalmente com toda essa mística sobre médio contra, médio infinito, que tem surgido aí no YouTube nesses últimos tempos, tá? Então, se inscreve, deixa o like no vídeo, passa para aquele seu amigo que usa médio e tem apanhado fazendo isso, e vamos aqui diretamente para minha tela. Bora lá. Então, pessoal, vamos lá, vamos partir para minha tela, tá? Esse daqui é o meu resultado do dia de hoje, tá? Esse é o resultado do dia 27/5. Resultado do Gemini Índice, resultado de conta real, e eu vou mostrar aqui para vocês o resultado também do mês. Isso vai ser importante para mostrar para vocês que aqui a gente faz um trabalho um pouco diferente, tá? Esse aqui é o resultado de todos os ativos, mas vamos passar só para o resultado de mini índice, tá? Que o mini índice é o que a gente opera com o médio infinito, entre aspas, que é tão mal falado por aí, tá? Vamos lá. Esse daqui é o resultado de hoje. Vamos passar para o resultado mensal do mini índice, tá? Esse daqui é o resultado mensal do mini índice, tá? A gente está com o resultado aí de R$8.200, uma curva de patrimônio positiva. O resultado geral da conta está em R$13.380, aqui com o resultado bruto de R$16.000, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre médio infinito, sobre como que funciona. Primeira coisa, eu vou mostrar aqui os trades, tá? Vou mostrar aqui que a gente faz bastante trade durante o dia. Aqui está até no gráfico de 15 minutos, vamos passar por 5 minutos para vocês verem. Vamos lá, galera. O que seria o médio infinito que todo mundo fala, tá? O preço médio é uma técnica de trading, tá? Que a gente basicamente utiliza contratos para ir ajustando o nosso preço. Então, digamos que... Vamos lá, vamos fazer uma tela maior aqui. Vamos lá. Deixa eu até tirar essa parte de marca d'água. Esse vídeo pode ficar um pouquinho mais longo, mas ele vai ser mais interessante, tá? Ele vai ser bem importante. Vou botar até aqui, vou tirar o estilo da coloração. Eu vou tirar a marca d'água, tá? Para a gente ficar com uma tela mais limpa. Vamos lá. Digamos que o seu médio esteja nessa região, tá? Essa aqui é a região do médio. Essa aqui é a região do seu preço médio, tá? Digamos que o mercado comece a trabalhar mais para baixo. Então, o mercado veio e começou a fazer movimentos mais para baixo, tá? Vamos lá. E digamos que o mercado esteja por essa linha aqui, nessa faixa, tá? Se você acrescentar mais contratos aqui embaixo, o seu médio, tá? O seu preço médio, ele vai estar mais ou menos por essa região, tá? Então, a gente saiu do médio daqui, tá? E a gente trouxe o médio para cá. Isso se aqui, por exemplo, a gente botou 2 contratos e aqui um contrato. Então, o seu ponto de lucro, tá? Vai ser nessa região aqui. Por quê? Aqui você comprou barato, barato, 2 contratos. E aqui você comprou caro. Então, na média, você está comprado nessa região, tá? Vantagem disso. Vamos limpar tudo aqui. Vantagem disso, tá? Quando você faz o médio, você precisa que o mercado volte menos pontos para você sair no lucro.
Desvantagem disso, você está mais pesado. Você está perdendo dinheiro mais rápido, caso o mercado continue contra você. Beleza. Dá para ver aqui pelas minhas operações que eu utilizo bastante médio. Tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, tá? Vou pegar aqui essa puxada aqui do mercado. Vamos fazer uma avaliação dessa puxada do mercado. Tá? Vamos lá. Todas as setinhas em verde são compras. Então, a favor da tendência, beleza, sem problemas. Deixa eu até botar aqui num minuto para ficar mais fácil. Tá? Vamos lá. Vamos puxar de novo para o início do dia. Aqui. Todas as setinhas verdes são compras. Mas as setas vermelhas são vendas. Então, a gente fez bastante venda aqui, bastante venda aqui, bastante venda aqui, bastante venda aqui, bastante venda aqui. Com essa puxada do mercado, essas vendas elas foram ficando negativas, tá? Então, cada vez eu fui puxando meu médio um pouquinho mais para cima. Quando o mercado começou a andar para a minha direção, ó, ele continuou subindo, a gente foi fazendo mais vendas, mais vendas, mais vendas. Aqui teve bastante venda, como vocês podem ver, tá? Disso tudo que aconteceu, de todas essas vendas que aconteceram, tá? A gente foi puxando nosso médio. E puxando nosso médio, e puxando nosso médio. Até um certo momento em que o nosso preço médio ele saiu daqui de baixo, que foi onde a gente fez as primeiras vendas, tá? Primeira venda. Até a, digamos, 10ª venda. Décima venda. O nosso preço médio, ele está em algum lugar nessa faixa aqui. Aqui está o nosso preço médio, tá? Ou seja, a gente fez com que o nosso ponto em que a gente vira para o positivo, ele fica mais próximo do preço atual. Digamos que o mercado esteja oscilando nesse ponto. Se o mercado voltar, a gente tem um ponto interessante. E foi o que aconteceu. Tá? O mercado começou a voltar. E com o mercado voltando, vocês podem ver que tem compras aqui. Compra, 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 compra. Nessas compras, a gente foi soltando os contratos que estavam aqui. Então, por exemplo, essa venda fez uma compra aqui. Essa venda fez uma recompra aqui. Essa venda fez uma recompra aqui. Fez com que a gente embolsasse dinheiro. Tá? Ou seja, a gente foi ajustando o nosso preço. Ah, Eduardo, beleza. Então quer dizer que se você, numa tendência de alta, numa alta forte no mercado aqui, se você vai vendendo, se você vai apostando na alta, na queda, se você vai apostando na queda, com o mercado subindo, basta que ele volte um pouquinho para você sair no lucro, certo? Certo. Certo. Só tem um problema. A estratégia dá certo até a estratégia não dar mais certo, né? Então, se o mercado continuasse a subir, digamos que aqui ele continuasse a subir, vai ter um momento que você vai ter que estopar. Vai ter um momento que você não vai mais poder fazer médio, por um simples motivo. Quando você vai fazendo médio, você está com cada vez mais contratos. Cada vez que o mercado continua andando contra, você vai perder mais e mais e mais dinheiro. É exponencial. Então é muito perigoso você fazer um médio infinito. Obviamente. Médio infinito, pessoal, não dá certo. Já de antemão falando aqui. O médio infinito, por si só, ele não dá certo. Existem técnicas de preço médio que funcionam. Quer dizer que elas são protegidas, isentas de erro? Não. Quer dizer que elas funcionam em certa maneira. Tá? Falando aqui, entrando no ponto em que o médio infinito não funciona, como que eu opero o preço médio? Tá? E antes de eu mostrar como que eu opero o preço médio, eu preciso falar para vocês uma coisa bem séria. O preço médio, ele
é uma técnica que ela pode dar muito bom, como também pode dar muito ruim. A probabilidade de dar muito bom é grande. Só que tem um problema. O preço médio, ele chama muito a atenção dos traders, porque ele corrige o trade errado, o trade que daria errado. Ele corrige isso. Só tem um grande problema nisso. Quando der errado, e vai dar errado, pode esquecer. Quando der errado, você não vai se recuperar. Tá? Não vai se recuperar. O dia que o preço médio der errado, você vai quebrar. O médio infinito, né? Lógico. Porque você vai ficar preso numa operação sem volta e vai quebrar. Tá? Então, a não ser que você seja um trader extremamente experiente, não utilize preço médio. O preço médio, ele é uma forma de você ajustar o seu preço de operação muito detalhada e muito... ela é eficiente, mas ela é muito perigosa. Tá? Muito perigosa. Porque você pode incorrer em um overtrading, você pode operar demais, sem estratégia, sem estatística baseada, e isso dá muito ruim. Isso gera dias de fúria, tá? Aqui o que a gente faz, até mostrando para vocês, tá? Mostrando um dia que deu errado, porque eu acho importante fazer isso. Vamos lá. Vamos para um dia que deu errado. Vou botar nos 5 minutos. Vamos lá. Quinta-feira foi um dia que deu errado, né? Aqui, por exemplo. Aqui é um dia bem claro que o preço médio deu errado, tá? Nessa puxada aqui, como vocês podem ver, nessa puxada a gente vendeu muito contrato. Vendeu muito pesado aqui. Toda essa puxada, tá? Toda essa puxada foi vendido muito contrato. Quando o mercado fez isso, ele botou muito dinheiro no nosso bolso. Muito dinheiro. Só que assim, foi uma puxada de 1.000 pontos, pessoal. Foi uma puxada de 1.000 pontos. E aqui eu tava muito vendido. O meu médio devia estar por aqui, ó. Por aqui, o meu médio. Então, quando o preço veio devolvendo esse movimento, ele botou muito dinheiro no nosso bolso, tá? Só que tem um problema. O mercado não parou. Então, ele fez esse movimento que deu mais 1.000 pontos pro outro lado. Ó, nosso médio estava aqui, tá? Ele pagou a nossa operação, só que ele andou mais 1.000 pontos pro outro lado. E quando ele voltou, vocês podem ver que aqui tem muita compra. E ele voltou também pagando. Ó, tem muita venda aqui nesse meio do caminho. O problema é quando ele faz isso aqui, ó. Quando ele derrete, quando o preço derrete aqui, tá? Quando o preço ele faz isso aqui e ele perde aquela região que a gente estava defendendo, tá? Com o preço médio, quando ele perde isso aqui, ele acelera tanto o prejuízo que se você não tem um stop muito bem definido e um stop rápido, você quebra. Vou falar de novo. Aqui, essa queda aqui, ela me carregou muito na compra, tá? Eu tava apostando na compra, na alta, direto. Aqui embaixo, eu estava muito carregado, muito. E o meu médio estava onde? O meu médio estava mais ou menos por aqui, tá? Que foi onde realmente me carregou pesado. Meu médio estava por aqui, aí ele veio me carregando, só que ele já veio aqui de trás, tá? Então, na verdade, o meu médio não estava nem aqui, ele estava aqui, ó. Estava aqui. Meu médio estava nessa região, tá? Vou até botar uma linha aqui grande para mostrar onde é que estava o meu médio. Estava aqui. Tá? Vou botar aqui. Vamos lá. Ó, aqui dá para ver bastante. Essa linha estava o meu médio. Então, o mercado foi para baixo, tá? O mercado foi para baixo. Aqui nesse movimento. E voltou. Ele até voltou para o meu médio. O problema é que o mercado
continuou descendo. E aqui é onde quebra os traders. Por quê? Você já está, não errado, mas você já está numa operação difícil. Você já está carregado. E você começa a pensar, poxa, se o mercado voltar um pouquinho, eu saio no lucro. E esse é o pior pensamento que um trader que faz utilização de preço médio e que faz movimentação de contrato pode pensar. Porque vou botar mais contrato porque falta pouco para o mercado voltar, o mercado pode vir e puxar do meu médio aqui, por exemplo, o meu médio estava aqui, e puxar 2.900 pontos sem mais nem menos. Então, assim, como é que eu faço para operar médio, pessoal? Você pode me perguntar como é que eu faço para operar médio. Simples. Eu tenho 3 regras para operar preço médio, tá? Vamos lá, vamos falar das regras que eu tenho aqui, vamos lá. Vamos escrever. 3 regras. 3 regras para operar médio, tá? Vou botar isso aqui bem grande. Vamos lá. Regra número 1. Regra número 1. Stops definidos. Ah, Eduardo, o que quer dizer com stops definidos? Beleza, eu tenho meus stops, mas daí? O que tem? Vamos lá, galera. Stop definido. Você tem que ter um stop que não vá fazer você querer entrar mais pesado na posição e que não vai estar te dando dor de cabeça, tá? É difícil encontrar porque o preço médio ele carrega muito rápido, então quando ele vai para o stop, ele vai muito rápido para o stop, tá? Mas essa é a regra número 1. Tá? Stops muito bem definidos. Regra número 2. Tem 3 regras principais aqui, tá? Vou botar as 3 regras principais. Regra 2. A regra número 2 é não se carregar muito rápido. O que eu quero dizer com isso? Tá? Quando você está operando um sistema que vá fazer entradas parciais, que é basicamente isso, tá? Fazer um médio nada mais é do que fazer entradas parciais. Você não pode botar um range muito pequeno, tá? Então, por exemplo, digamos que você tenha uma entrada ali no 100 mil pontos e você quer trabalhar um range. Não adianta você botar um range de 25 pontos, porque qualquer beliscada do mercado vai pegar basicamente todos os seus contratos. Então você tem que botar um range maior. Ah, eu quero trabalhar no day trade, beleza. Galera, não usem 50 pontos como range. 50 pontos é muito pouco. É muito pouco. Qualquer beliscada do mercado você está muito carregado. Quer trabalhar esse tipo de estratégia que é perigosa? Já deixo claro isso aqui. É perigosa. Trabalha com range maior. Trabalha com 100 pontos, 150, 200 pontos de range. Tá? Vai ser um pouco mais seguro. Ah, vai ser muito mais seguro. Não, vai ser um pouco mais seguro. E a terceira regra, tá? Que complementa essas duas, inclusive é a mais importante, é regra número 3. E essa vou botar em letra maiúscula. Não opere apenas isso. Não, eu vou botar aqui de uma outra forma, tá? Vamos lá. Essa eu vou escrever bem grande, porque isso aqui é muito importante. Regra número 3.
não operem apenas sistemas de gradiente. Não operem apenas estratégias que tenham um médio dinâmico, que seria basicamente esse preço médio que vai se movimentando. Não operem estratégias que têm apenas como premissa contra tendência, porque no dia de tendência vocês vão se arrebentar. Simples assim. Como que eu opero, tá? Como que eu opero essas estratégias? Eu passo isso com mais detalhes para os membros, mas eu vou falar aqui por cima, tá? Eu, na minha conta, tá? Até vou passar aqui para minha câmera. Vamos lá. Na minha conta, eu tenho mais de 80 estratégias rodando. 80, tá? Apenas 5 fazem médio. Um médio um pouco mais agressivo. 5, tá? 2 delas são gradientes. Eu tenho 2 gradientes que operam na minha conta, tá? 2 gradientes e 3 delas fazem um médio curto, médio curtinho. Sendo que dessas 3, uma é swing trade, tá? Então, assim, não operem apenas estratégias de gradiente. Não operem apenas estratégias que façam médio. Se vocês forem operar isso. Tem isso também. Se vocês quiserem fazer uma estratégia que tenha algum tipo de carregamento que é perigoso, tenham outra estratégia para balancear. Eu tenho. De todas as minhas estratégias que fazem preço médio são o 1% do que eu tenho. E esse 1% já gera muita volatilidade. Então imagina se o meu portfólio fosse basicamente isso. Não ia dar certo, tá? Operem estratégias que se balanceiem, que se contrabalanceiem. Como que eu faço? Eu tenho muita estratégia de tendência. Então, um dia que o gradiente apanhar, for estopar, eu tenho estratégias de tendência que vão ajudar, tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Não, novamente, repito, não operem apenas estratégias de médio. Estratégia de preço médio funciona? Funciona. Mas tem que ser muito cuidadoso com o que você está fazendo e você tem que saber o que está fazendo. Não chega e bota qualquer estratégia de gradiente linear que você vê por aí ou qualquer coisa do tipo. Toma cuidado. Estuda a estratégia. Ela vai quebrar você. Se você estiver fazendo merda, se você estiver fazendo, perdão da expressão, mas se você estiver fazendo merda, você vai quebrar. Tá? Se você não sabe o que está fazendo, se você está operando um sistema que é muito volátil, que carrega contratos, que te alavanca num nível muito expressivo, muito cuidado. Muito cuidado. Eu opero esse tipo de estratégia depois de 7 anos de mercado de day trade, tá? Ganhando dinheiro, conseguindo extrair dinheiro do mercado. Já passei por um monte de estratégia e eu falo, olha, estratégia de gradiente linear, estratégia que faça médio, é uma das coisas mais perigosas que você pode fazer. Ela funciona e ela ajusta posições. Mas, se você fizer errado e se tiver mal calibrado, vai dar chabu. Não vai dar certo. E você vai sair muito machucado. Tá? Então tome muito cuidado com isso. Ficou um vídeo longo, mas era importante de falar, tá? Muita gente bate nesse tipo de estratégia. Ah, não funciona, vai quebrar você. Eu concordo. É muito perigoso. Dá certo? Dá, pro cara que é experiente, tá? O cara que é experiente, ele consegue fazer funcionar. Eu tenho feito funcionar nas minhas estratégias e eu tenho mostrado todos os dias. Agora, tem que tomar muito cuidado. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tá? Tem o QR Code aqui na tela da assessoria, a gente conversa sobre isso, inclusive eu mostro como eu faço, tá? Os membros têm acesso a esse tipo de estudo que eu faço, tá? Os membros conseguem ver isso. E assim, pessoal, tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado, porque é uma estratégia muito perigosa. Ela funciona, mas é aquela, ela funciona até não funcionar mais. Então, se você não sabe o que está fazendo, se você é novato nisso, e, legal, vi uma estratégia gradiente que ganha 90% dos dias. Sim, a estratégia de gradiente, ela ganha 90% dos dias.
O problema é que se esses 10% que ela vai devolver 40 dias, 20 dias, tá? E se você não tiver bala na agulha para aguentar, vai ser complicado, tá? Então, querem usar, façam com muita calma, estudem muito, minuciosamente a estratégia e, pelo amor de Deus, não operem só isso, tá? Protejam-se. Se protejam no mercado. Se protejam. Eu não aconselho usar, porque é uma forma muito agressiva de se operar. Eu não aconselho. Eu uso porque eu sei o que eu estou fazendo. Agora, eu não sou dono do dinheiro de todo mundo. Você é dono do seu dinheiro, você sabe o que fazer com o seu dinheiro. Eu, como assessor, como uma pessoa do mercado financeiro, olha, eu não aconselharia fazer isso, tá? Agora, o dinheiro é seu. Se você acha que você consegue, se você acha que você tem conhecimento, quem sou eu para dizer, né? Agora, quiser conversar sobre isso com mais calma, quiser conversar sobre isso de forma mais próxima, entre em contato com a gente aqui na assessoria, que a gente conversa sobre esse tipo de estratégia e também eu apresento ela rodando em tempo real ali na minha conta real, como eu tenho mostrado. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos que ficaram até aqui. Se possível, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.